Amã, um protótipo de Satanás, arma um plano para destruir o povo judeu, todo o povo judeu. Né? Quando a gente analisa um pouco mais isso, mais profundamente, a gente vê que, na verdade, o projeto era impedir a volta de Jesus Cristo, né? 450 anos depois. Olha só como acontecem as coisas. Todo o objetivo de Satanás em destruir o povo judeu é impedir a volta de Cristo. Né? O Salvador, o libertador, o verdadeiro libertador de Israel. Né? Jesus Cristo é o libertador de Israel. Inclusive, a comunidade da qual eu faço parte aqui em São Paulo é chamada O Libertador de Israel, Comunidade O Libertador de Israel, Ministério O Libertador, que é o próprio Jesus Cristo. Então, você vê que mais de 400 anos antes de Jesus voltar, aconteceu esse episódio aqui, em que Deus levantou essa escrava rainha diante de uma trama satânica para destruir um povo. Esse Amã, que era o oficial principal, o segundo homem mais importante da Pérsia, nesse instante. Mas Deus levanta um indivíduo chamado Mardoqueu, que é o tio da Esther, seu tutor e orientador. A gente costuma dizer que a mulher, toda vez que aparece uma mulher na Bíblia, assim, né, em Apocalipse, seja onde for, é a igreja. Né? Aqui, no caso, Mardoqueu funciona como o Espírito Santo, assim, né? Espírito Santo. E o rei seria o pai, assim, o protótipo, né? Aquele que você vai ver que quando ela intercede pelo seu povo, ela vai diante do rei e ela se prostra na sala do trono dele, ali no pátio. E ele coloca o cetro, ele está reinando, o símbolo de reinado, e ele encosta o cetro nela. Né? Porque você se apresentar diante do rei, você tem que saber se apresentar diante dele. Não pode ser de qualquer jeito. A Bíblia diz que ela colocou as vestes reais. E aqui a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai diante do Rei Jesus, diante do Pai e do Espírito Santo, na sala do trono, é vestir as vestes reais. A gente se tirar aquela nossa roupa do dia a dia, que às vezes pode estar suja e tudo mais, a gente tem que se revestir de filho de Deus, se colocar na nossa posição, e ela colocou as vestes reais e se apresentou diante dele. Você imagina. Você vê que toda vez, isso acontece até Jesus fala na parábola do grande banquete, né, que aquele que estava vestido inadequadamente foi expulso do banquete. Você vê que José, quando se apresentou para o rei, para, no caso, o faraó, José, que estava na prisão, a Bíblia diz que ele tirou a barba. Por quê? Porque o egípcio não usava barba, então ele foi de uma maneira, colocou uma roupa apropriada, né? Ele se apresentou como se fosse já um egípcio, apropriadamente. Imagina só as condições da prisão, né? A Bíblia diz que ele tirou. E no caso aqui, Esther, que era uma rainha, ela se vestiu das vestes reais. E, amados, é tão forte essa questão de como você se apresenta. Foi por isso que eu pedi para ver as mulheres aqui, saber como elas estão vestidas, saber como é que elas estão maquiadas, penteadas, saber como é que está a roupa delas. Eu queria ver cada uma delas, né? Tem 21 pessoas aqui, mais as pessoas, porque a gente tem que ver, quando a gente vai para um evento, quando a gente vai para alguma coisa, a gente tem que estar muito bem apresentada, não é verdade? Esse posicionamento tem a ver com a imagem. E eu tive uma professora de posicionamento, o nome dela é Dayana Abreu, e ela disse que a gente tem que ter uma presença muito bela quando a gente se apresenta. Né? Não é verdade? Olha aí, Gilda, parabéns, Gilda. Você se apresentou aqui diante do Rei Jesus, né? É isso mesmo, a gente tem que estar muito bem.
Então, aqui você vê que ela vestiu as vestes reais. Então, toda vez que você vai diante do Pai, você tem que se posicionar pela aparência, né? Pela aparência. E na sua identidade de filho do rei, né? Então, eu, quando me apresento diante do Pai, eu falo, meu papai, Pai nosso, porque o próprio Jesus ensinou a gente, né? O nosso rei, ele é pai, então eu sou filho. Eu não sou escravo. Então, eu não vou com roupa de escravo, eu vou com roupa real, eu vou com roupa de filho do rei e a presença, a aparência, né? E no caso, espiritualmente falando, gente, tá? Lá no banquete de Jesus, lá em Mateus, que fala do banquete, né? Que um senhor ofereceu um grande banquete e convidou as pessoas. Primeiro ele chamou aqueles que eram próximos dele, mas muitos se apresentaram mal, e ele disse, sai daqui, porque estavam sujos, não estavam vestidos com roupa de linho fino, linho limpo, que quer dizer santidade. Então, eu creio que esse mês de março, gente, é um mês de santidade, sabe? De posicionamento em santidade, sabe? Então, tem que estar limpo, tem que estar preparado, tem que estar muito atento mesmo. Eu sei que as mulheres cristãs têm que ficar muito atentas ao seu papel no mês de março, em relação ao mês da mulher, e Dai, esse é um recado nosso para todas as mulheres. Esse é o mês em que o inimigo, travestido de bonzinho, vai ofender mais as mulheres do que você possa imaginar. E você diz, não estou entendendo, Douglas. Como assim? Por que que no mês de março as mulheres vão ser trabalhada a mente delas para as matar, para destruir os seus casamentos, para destruir o seu trabalho, o seu posicionamento como serva de Deus? Porque esse Dia da Mulher, ele não foi criado por gente com muitas boas intenções, não. Na verdade, esse não foi algo assim, vamos dizer, que veio do céu, foi criado pelo homem. Quando a gente estuda quem se apoderou desse Dia da Mulher, é igual o Dia do Índio, é igual o Dia do Negro, que inventaram essa história toda. Foram as feministas. O feminismo ele começou em 1800. Né? O feminismo ele é um esquerdismo. Né? A gente sabe que o esquerdismo, né, ele faz parte, inclusive, o feminismo ele faz parte da, da estratégia para dividir a sociedade. Essa é a época, provavelmente, em que mais as mulheres vão se colocar contra os homens. E isso é muito triste. E esse é o recado que eu deixo para as mulheres que estão escutando aqui. O seu papel como rainha não é se revoltar como aquela Vasti. E aqui a gente vê, você não é uma Vasti. Aquela que não obedeceu ao rei, que não assumiu o seu papel de rainha diante de centenas de reis, de generais. Você vê que aqui a treta é grande aqui. Depois que ela se revolta e ela não comparece quando o rei a manda chamar a rainha Vasti para se apresentar, ela some, nunca mais vai falar do nome dela. A mulher, quando ela se rebela contra o projeto de Deus para ela, quando ela não se posiciona como aquela rainha atenta ao que o rei pede, as leis de Deus falam, e aqui nós estamos levando para... Nós somos filhas de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós temos um papel a desempenhar. E isso é bem falado no centro desse livro. O centro desse livro aqui é Esther, capítulo 4, verso 12, que diz assim, 12, 13 e 14, diz assim, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther,
mandou dizer, né? Ela, quando ela foi convocada, foi, foi falado da trama para matar todo o povo dela, ela falou que, olha, faz 30 dias que eu não sou chamada. Eu só posso comparecer ao rei quando chamada. Se eu aparecer de qualquer jeito, sem ser chamada, eu posso ser morta. Aí Mardoqueu diz, não pense. Então Mardoqueu recebeu a resposta de Esther e mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha a fé do homem. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Verso 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esse aqui é o centro do livro. Esse aqui é o centro da mensagem. Nós, logicamente, que nós vamos do capítulo 1 ao 10º, nós vamos encontrar mensagens maravilhosas, né? Nós sabemos que Mardoqueu, no final, ele se torna um José. Abaixo do rei, ele tinha o selo do rei, ele mandava, ele administrou 127 províncias. Então, tão poderoso quanto foi Daniel, quanto foi José no Egito, Daniel na Babilônia, depois, durante o reinado do rei Dario e durante o reinado do rei Ciro, 3 reis, Daniel foi o segundo homem. Mardoqueu se tornou, aqui nesse período, o homem que tinha o selo do rei que administrava 127 províncias. Nós vamos ver isso no capítulo 10. Nos últimos versículos, está lá dizendo que ele se tornou o homem mais poderoso, mais importante. Então, se nós temos homens poderosos que governaram, foi Daniel, José e Mardoqueu, né? Mas aqui nós vemos um momento em que, da decisão, no capítulo 4, em que ela se posiciona. E ela dá ordem, e depois se apresenta ao rei. Ela bola um plano. Olha bem, pessoal, sabe o que eu fico vendo aqui? Que no livro de Esther, eu não sei se as mulheres conseguiram ler o livro de Esther, porque o livro de Esther, durante a festa de Purim, ele é lido. Ele é lido inteiro durante uma festa, né? Por exemplo, sábado à noite, teve uma festa grande lá no nosso centro de convenções, e o livro de Esther ele é lido. Cada capítulo, 10 pessoas se propõem a ler, cada capítulo é lido. É rápido que você lê, né? Toda vez que eu leio o livro de Esther, eu leio de uma sentada. Aí eu leio ele todinho, de uma sentada, os 10 capítulos. É rápido. É um livro pequeno, né? É um livro muito pequeno. Então, aqui na minha Bíblia dá 4 páginas. E olha que a letra é relativamente grande, não é aquela letra pequena. Então, aqui no meu livro, dá 4 páginas. Né? 4 páginas o livro de Esther. Então, eu recomendo que as mulheres meditem. Por quê? Porque neste mês de março, você, como mulher, no seu trabalho, na sua casa, você vai ter que se posicionar e tomar algumas decisões. E essas decisões são decisões estratégicas. E essas decisões estão ligadas à vida espiritual. São decisões diante do rei. Você vai ter que tomar decisões. E você vai ter que ter estratégia, porque, pessoal, você pensa que a Esther
Depois de ela primeiro teve que orar, gente. Ela teve que convocar as amigas para orar. Olha o primeiro posicionamento dela. Oração. Ela disse: todo mundo orem por mim. Olha só, gente. Vá reunir, ela falou para o tio dela, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Ela convocou todas, ela colocou as criadas dela, olha, vão orar por mim. Por que faziam isso? Porque ela já estava, nessa época, discipulando as outras escravas, as outras criadas dela. Amados, aí eu vou dar agora um spoiler para vocês. Essa Estela viveu mais de 90 anos, muito mais. Vocês sabiam que ela discipulou um dos maiores reis da terra durante o reinado dela. Ela discipulou um neto do rei que iria comandar toda a Pérsia. O maior rei persa foi Ciro, o Grande. O Ciro que ontem o filho do Shah Reza Pahlavi estava dizendo que foi ele que providenciou o retorno dos judeus para Jerusalém, no final do cativeiro. Ele que reconstruiu e deu dinheiro para reconstruir o templo de Jerusalém. Ciro, que no livro de Daniel está escrito que o Deus está dizendo assim: o meu servo Ciro, o meu pastor Ciro, o meu ungido Ciro, ou seja, um rei da Pérsia, esse Irã que foi aí bombardeado, teve um rei que Deus disse que ele era ungido dele. Quem discipulou esse rei quando ele era pequenininho, criança, foi Esther. Quem influenciou ele? Olha, nada é feito por acaso, gente. Ela não somente foi lá diante do marido dela e se apresentou para ele, e ele estendeu o cetro e livrou o povo. Não! Ela discipulou reis. Ela educou reis. Por isso que uma das palavras-chave e que as mulheres lá durante esse evento, agora da festa de Purim, que a mulher sábia, ela edifica a casa, ela discipula crianças, ela cuida das crianças. E esse Ciro, esse rei Ciro, vocês estudem sobre o rei Ciro, estudem o livro de Daniel, capítulo 6, 7, 8, você vai falar sobre o rei Ciro. Gente, é forte demais. Ciro, gente. Olha, vocês não têm ideia. Ele, em Isaías 48, 44, verso 26, diz: meu servo é Ciro. Isaías, 300 anos antes, já estava falando de um rei chamado Ciro. Olha bem, Isaías, 300 anos de Ciro nascer. Em 44, 26, Deus já fala, meu servo Ciro. Em Isaías 44, 28, Isaías fala, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Entendam, um rei que foi discipulado por Esther, é profetizado sobre ele, e o próprio diz, ele é o meu pastor, e ele fará tudo que me alegra, tudo que me alegra. Ou seja, o que é que alegrava a Deus nesse período? Era reconstruir a casa dele em Jerusalém, a morada dele, que diz que eu habito no templo. Foi construído um templo.
Entendam isso, gente. Que coisa linda! Olha que coisa impressionante. O templo tinha sido destruído. Os muros tinham sido destruídos. E esta mulher chamada Esther, ela discipula esse garoto, que tem uma história impressionante sobre esse garoto. Esse garoto, ele foi expulso, ele era para ser morto, mas ele foi isolado. Ciro tem uma história muito interessante. Né? Gente, a mulher, ela edifica a casa. Esse livro de Esther, apesar de não ter o nome de Deus dele, nenhuma parte, é o livro em que Deus está escondido. Inclusive, o nome de Esther, que todo mundo sabe que é estrela, rainha, estrela, em persa, porque Esther é um nome persa, e Hadassah é um nome hebraico. E Esther quer dizer, onde Deus está escondido. Vocês sabiam? O livro de Esther, e o nome de Esther é onde Deus está escondido. Que cada mulher presente nessa live, olha aí, a Dulcimar Rocha Alves apareceu, parabéns, Dulcimar, mostrou o rostinho. Né? Então, o que é que acontece? Deus está escondido em cada mulher. E Deus vai se manifestar. Ruth, fique à vontade. A Ruth vai ter que sair, mas vocês vão anotar tudo. Pamela, você é muito famosa aqui em São Paulo. Dai tem falado muito de você. Então, olha só. Onde você está? Pode ser lá no interior do Maranhão. Eu acho que a Pamela é lá do interior do Maranhão. Lá ela é rainha e lá ela influencia. Lá ela tem os ciros que ela vai educar na palavra para eles libertarem, para eles reinarem. Então, eu estou falando aqui de coisa, gente, que, olha, tudo se passa, o Antigo Testamento, todo ele, se passa em torno de 2 episódios. Douglas, como assim? Você está resumindo o Antigo Testamento em torno de 2 episódios exatamente. Em torno do episódio chamado A Libertação do Povo Hebreu do Egito, e todos esses livros do Antigo Testamento dos profetas, em torno do cativeiro na Babilônia, na Pérsia, o cativeiro, e o retorno do povo para Jerusalém. Malaquias, Esdras, Neemias, tudo escrito no cativeiro. Tudo no mesmo tempo. Entendam bem. Tudo em torno. Olha, se você... Pessoal, quando a gente entende isso, parece que o Antigo Testamento, que a gente achava que era um bicho de 7 cabeças, ele fica pequenininho, desse tamanho. Ele resume. Ele fica pequeno. Livro de Daniel, cativeiro. Livro de Ageu, cativeiro. Livro de Zacarias, cativeiro. Livro de Ezequiel, cativeiro. Tudo em torno desse cativeiro, pessoal, de poucos anos. Olha aí, poucos anos. O retorno do povo hebreu, do povo judeu, para Jerusalém. A vida no exílio. Vocês podem observar, gente. Vocês podem observar que esses 2 episódios marcaram. E daqui a um mês a gente vai festejar a Páscoa. O livro de Esther aqui, essa festa de Purim é um preparo para a Páscoa, em que as mulheres
Tem que entender o seu papel no lugar onde elas estão, como esposa, como educadora dos filhos, como influenciadora das outras, porque Esther, você vê que ela discipulava as próprias escravas, as próprias criadas dela. Ela dizia, jejuem por mim. Aí elas iam jejuar e iam fazer só jejum, ficar passando fome? Não. Elas estavam em oração. Em oração. Esse mês de março é o mês de oração. E é o mês em que mais a mulher é atacada na sua feminilidade. Olha, pessoal, é o mês de mais ativismo feminista. Porque o feminismo, né? Esse tal de empoderamento, essas palavras, empoderamento feminino, tá? Que inventaram esses termos bonitinhos. Não se deixe levar por termos bonitinhos que as feministas criaram. Um dos piores termos que criaram foi empoderamento feminino, que, na verdade, o sinônimo é rebelião, feitiçaria. A Bíblia diz que todo pecado de rebelião é um pecado de feitiçaria. A mulher se rebelando, a mulher querendo se empoderar. Não. A mulher poderosa é aquela que obedece a Deus, é aquela que ora, que jejua, que cumpre o seu papel diante do que Deus quer para ela. Educa os filhos, cuida do lar. É aquela mulher do capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10. Inclusive, eu quero que durante esse mês da mulher, eu estou pedindo para as mulheres, elas meditem, não só no livro de Esther, mas em Provérbios 31. Inclusive, existem 16 qualidades, habilidades da mulher em Provérbios 31. E eu quero que vocês identifiquem. Vocês sabiam que a mulher de Provérbios 31, eu vou dar só uns 2, 3 spoilers. Ela era admirada pelo marido dela. A mulher de Provérbios 31 era admirada pelos filhos. A Bíblia diz que ela era admirada pela comunidade. Ela era amada pelas pessoas pobres, porque ela fazia caridade. Ela era uma gourmet. Ela sabia cozinhar. Ela dava ordem para as criadas, dizia o que é que tinha que preparar. Ela tinha criado, ela pegava um terreno, ela verificava se um terreno, ela era uma corretora de imóveis fantástica. Não sei se tem aí no grupo alguma corretora de imóveis que mexe com imóveis, né? Ela diz que ela adquiria propriedades. Olha, minha mulher tem essa habilidade, né? Do que eu conquistei, eu e ela que ia e fazia negócio, comprava e vendia, tem uma habilidade para isso impressionante. Coisa que eu não tenho assim tanta habilidade, ela tinha. Olha, o Dulcimar Rocha, tem um rapaz ali forte. Então, gente, olha só, nós temos que exaltar as habilidades verdadeiras que Deus deu para a mulher virtuosa. É isso que nós temos que exaltar durante o mês de março. Aquela mulher que é ajudadora idônea. Esse que é o segredo. Não dá uma de Vasti, que fugiu do seu papel. A mulher não pode fugir do seu papel. Por isso que eu aprendi com a Dai posicionamento, até no Instagram. Posicionamento de imagem. Qual é a foto que está no seu WhatsApp? A foto do seu perfil.
Tem mulher que coloca cachorro. Eu vi uma mulher, ela me mandou uma mensagem, aí eu vi assim a cara. Eu pensei que eu quero ver essa mulher, a cara dessa mulher, o rosto dela, que tem que colocar o rosto. Sabe o que ela colocou? Um cachorro. Eu digo, Maria, por que tu colocaste na tua foto de perfil um cachorro? Não daria para colocar. Ai, doutor, eu queria colocar da minha gata. Eu digo, pelo amor de Deus, mulher, coloca a tua foto. Porque você tem que se posicionar, a sua imagem, a sua linguagem e a sua atitude. 3 coisas que mudam a vida de qualquer ser humano e que definem o sucesso de qualquer ser humano. Tá? Imagem, linguagem e atitude. Vamos lá, repitam comigo. Imagem, qual é a sua imagem? Qual é a sua linguagem e a sua atitude? Olha aí a imagem de Esther, que vestiu de vestes reais, porque provavelmente ela tinha uma vestimenta, né, de rainha quando ela ia diante do rei. Né? Vestimenta de rainha. Ela teve que usar uma estratégia para poder apresentar o plano dela naqueles 2 banquetes, para não assustar o inimigo. Ela criou uma estratégia, mas isso aí é uma outra conversa e tal, porque tem muita coisa escondida aqui, estratégia de Deus. Você viu que ela teve um primeiro banquete, depois ela teve o segundo banquete, né? Ela criou uma estratégia para poder pegar o inimigo. E ele foi convidado nos banquetes. E outra coisa que ela fez foi, ela não respondeu para o rei, nem no primeiro, nem no segundo, quando logo de cara, quando ele disse, se ela estava pedindo um banquete, ele disse, peça alguma coisa para mim. Ele disse, logo que se apresentou o pedido de Esther ao rei, ela disse, eu não quero a metade do seu reino, que ele disse, nem que seja a metade do reino eu vou dar para você. Ela disse, eu quero que você compareça a um jantar que eu vou fazer. É isso que ela falou. Né? No capítulo 5 de Esther, verso 3, o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther. Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei, traga Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Olha a estratégia. Pessoal, às vezes a ansiedade, ela faz a gente fazer um pedido antecipadamente, um pedido ruim, a gente não se comporta, a ansiedade. E aqui eu vejo como Deus, o Espírito Santo, trabalhou no coração dela. E ela primeiro preparou um banquete. Ela se apresentou na sala do trono, convidou o rei para um primeiro banquete, depois convidou para um segundo banquete. Foram 3 encontros. E tem muito segredo escondido aqui por trás. Estratégia. A mulher tem que ser estrategista. Você vê que para pegar o inimigo, para vencer, tem que ter estratégia. Estratégia de guerra. Né?
Você vê que nessa guerra de Israel e os Estados Unidos contra o Irã, né, há muita estratégia, né, para atingir os caras nas casas deles, onde eles estão escondidos e tudo, tem que monitorar o movimento deles. Tem que controlar para onde o dinheiro vaza, para onde o dinheiro vai, tudo. É muita inteligência, é muita tecnologia e tudo para poder. Olha, mataram o chefe da guarda revolucionária, agora do Irã. O ex-presidente amigo do Lula, Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad, foi morto. Ele e todos os capangas dele na casa onde ele estava. Foi morto Ali Khamenei e tudo, toda a turma em torno deles foram mortos, né? Centenas e centenas de. É muita estratégia para pegar o inimigo. Muita informação. Muita informação. E nesse mês, que as mulheres possam entender que elas são rainhas, rainhas e sacerdotisas. Porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que fica entre o povo e Deus. Oferece sacrifícios a Deus. Jejua, ora, oferta. Tem que entender isso. Tem que oferecer um banquete para o rei. Eu acho que vai ter muito banquete dos crentes, das mulheres crentes, das mulheres virtuosas esse mês. Eu acho que a DAI vai reunir essa galera. Eu acho que tem muita gente de outros estados aí. Eu acho que vai ter banquete, vai ter festa. Porque Purim, né? Você vai ver que é um mês de festa. O povo judeu festeja um grande livramento de morte. E eu creio que vai acontecer isso. E tem que fazer também um trabalho de espionagem para saber o que é que o inimigo está tramando. Tem que fazer um trabalho de espionagem. Né? Aí, a Esther, para descobrir que o povo estava condenado por um decreto real para a morte, ela teve a ajuda dos oficiais dela, que estavam a serviço dela. Tinha os oficiais, porque o rei colocou oficiais a serviço de Esther. Então, você vai ter que ser uma estrategista, procurar descobrir, se comunicar muito bem, que ela não falava diretamente com Mardoqueu, mas ela tinha um intermediário que levava o que ela falava, pessoa de confiança, para saber das coisas. Porque senão você não vai saber como fazer a sua estratégia. Porque às vezes você vai jejuar, não sabe nem por quê. É isso que vai acontecer. Você vai ter que estar muito antenada. Vai ter que ter a ajuda dos anjos. Você vai ter que ter um mentor para você. Eu não sei se... Eu sei que a Dai é uma excelente mentora. Você vai ter que ter um mentor, vai ter que se comunicar com ele. E você vê quantas conversas Esther teve com Mordecai. Que aqui está, a gente quando estuda, né, profeticamente isso aqui, né, é uma pré-figura do Espírito Santo, aquele que orienta. E aqui ela teve vários orientadores. E teve o Egai, que era um eunuco, que cuidava do harém. Né? Que cuidava do harém. Ele foi o orientador, como ela tinha que se vestir. Ele que durante um ano a preparou para se apresentar diante do rei. Mas isso aqui é um outro assunto, né? Quando a gente vai falar sobre as ervas, que durante um ano ela teve que usar especiarias, aloés, aloe vera, né? Frankincense, olíbano, ervas essenciais, óleos essenciais para tirar a sujeira e se apresentar diante do Deus com aquele perfume
do rei com aquele perfume apropriado. Mas esse é um outro assunto muito interessante sobre Esther, a questão do preparo de um ano com as ervas aromáticas, com os óleos essenciais. Esse é o assunto para um próximo papo. Então, eu queria deixar essa mensagem, Dai, ficar à disposição para depois a gente orar e despedir o povo para esse mês de março, reinar em Cristo como Esther, reinar como sacerdotisa, como profetisa de Deus, como Débora, que foi uma profetisa, que foi uma juíza, que reinou também. Quero dizer para vocês que mulheres reinam, e hoje mais do que nunca, reinam em Cristo. Amém?